Investidores, um giro rápido pelo gráfico de Bitcoin e mercado de criptomoedas, que tiveram uma entrada de volatilidade bem grande aqui nessas últimas horas. Veja que de 3 da tarde desse domingo para cá, 2 da tarde, Bitcoin fez um mergulho que no time frame diário está rompendo aqui uma linha de tendência de alta, uma sinalização que não é nada positiva para o curto prazo. No time frame semanal também o Bitcoin configurando um candle bastante negativo e que se fechar assim já seria o menor fechamento, veja no gráfico de linha, seria o menor fechamento desde a máxima histórica dos $109.000, um candle com bastante pavio na parte superior e que poderia realmente confirmar isso aqui como um topo descendente, um novo topo descendente em relação a esse topo, certo? Então um momento crítico aqui para o Bitcoin e para o mercado de criptoativos que deve ter um cenário onde o Bitcoin volte para retestar minimamente a região dos $70.000, né, investidores? É isso que está se encaminhando para acontecer, e eu estou falando isso muito em função daquilo que está acontecendo com as bolsas de valores globais. Olha o que aconteceu com o S&P 500 na última sexta-feira, um derretimento, né, total e completo. Aquele que seria um cenário de recuperação ou até mesmo de alívio nessa queda para o Bitcoin seria um repique, minimamente um repique ou um respiro aqui na bolsa americana, né? Que a gente tivesse 1 ou 2 dias de alta até para corrigir um pouco dessa forte queda que a bolsa americana teve, mas a gente precisa acompanhar para ver como é que vai ficar a abertura dos futuros da bolsa americana. Os futuros vão abrir hoje à noite aqui no Brasil, no começo da noite, futuros de S&P e Nasdaq vão abrir e vão dar o indicativo, né, do tom que a gente deve ter para essa semana, uma semana que promete muita volatilidade. É bom que o investidor esteja pronto, com o psicológico preparado, porque acredito que a gente deve ter a semana de maior volatilidade dos últimos 5 anos, tá? Então, movimentos fortes pela frente, dominância segue escalando, ou seja, o Bitcoin segue ganhando valor de mercado em relação à totalidade do mercado de altcoins, que hoje já apresenta um cenário de derretimento aqui, né, investidores? E a gente não pode tirar do radar aquilo que está por vir, né, que basicamente é uma injeção de liquidez no sistema financeiro baseado em dólar, né? Veja que os títulos de curto prazo do Tesouro Americano já antecipam isso, né? Olha só. Queda, uma forte queda a gente teve. Os títulos de 2 anos, que é de curto prazo já, chegaram aqui na casa dos 3,5%, e a gente tem vários indicativos de que podemos ter cortes de juros, quem sabe já nessa reunião de maio, ou até mesmo, dependendo do andar que essas quedas tiverem aqui para o S&P, a gente pode ter já a volta da injeção de liquidez, quem sabe até com reuniões emergenciais por parte do Fed. Então eu não descarto essa possibilidade, a gente ainda tem um mês até a próxima reunião. Então, investidores, isso que está acontecendo nesse momento é aquilo que o Donald Trump planejou, né? Gerar um efeito recessivo de curto prazo com essas taxas que estão sendo aplicadas em diversos países, reduzir as expectativas de crescimento econômico no curto prazo, e com isso conseguir taxas de juros mais baixas para que eles consigam refinanciar a própria dívida com um pouco menos de dificuldade e, é claro, aumentar a arrecadação, né, com as novas taxas. E esse, por enquanto, não chega a ser um problema que deve gerar uma recessão como a de 2008, que tem um monte de gente falando. Eu vejo esse movimento como muito mais parecido com aquela queda de 2018, que, bom, eu estava no mercado já, eu vivi isso aqui, falaram que era o fim do mundo, mas não foi. O que aconteceu aqui? Impressão monetária, investidores. E vocês vejam que o mercado voltou em V e provavelmente é isso que deve acontecer também depois que a gente tiver o Fed ligando a impressora, iniciando o quantitative easing, cortando juros. Tá? É claro que até lá, provavelmente os mercados seguirão sofrendo estresses, né? E eu acredito que os ativos da Bolsa Americana ainda têm algum espaço para correção. Se a gente olhar a Nvidia, principalmente, dá uma olhada que ela ainda está lá quase que no topo da montanha, tá? Então, fica aqui para toda a comunidade de investidores do canal Investidor Smart esse alerta de volatilidade máxima. Provavelmente o investidor que entrou nesse mercado depois de março de 2020 viverá nesses próximos dias um momento de maior volatilidade de sua experiência nos mercados. Ainda que a gente tenha altas e um cenário de recuperação aqui de curto prazo, de curtíssimo prazo para a Nasdaq, não invalida essa tendência de baixa de curto prazo que as bolsas americanas entraram, e vocês sabem que eles são uma espécie de... O mercado americano é uma espécie de buraco negro. Quando eles começam a descer e gerar um fluxo de saída de risco, os
outros ativos globais, diferentes classes de ativos de risco e outras bolsas de valores também sofrem o mesmo efeito, então provavelmente a gente vai ter uma semana de risk-off global e que vai ficar registrada aí nos livros de história. Acredito que quem tiver culhão para suportar toda essa volatilidade serão os investidores eleitos para viver o momento de prosperidade do mercado, não só mercados globais, principalmente Bitcoin e altcoins também. Essa dominância do Bitcoin não vai terminar o ciclo assim. Já mostrei para você, eu tô cansado já de mostrar para vocês todos os argumentos que nos indicam que o ciclo não chegou ao fim, ele não vai terminar assim, mas ainda assim muita gente vai seguir acreditando nisso, tá, investidores? E aí, no momento em que essa dominância começar a cair, a gente não tem nenhum indicativo disso para curto prazo, mas no momento em que ela começar a cair, vai ser a hora que a gente vai ver o fluxo de capital sendo rotacionado para as altcoins. Eu só tô tentando falar isso para não tirar o foco de vocês daquilo que está por vir mais à frente. Aqui, no curtíssimo prazo, provavelmente a gente deve ter estresses nos mercados, Ethereum tá mergulhando também 10% hoje, perdendo ali níveis de suporte importante, ou seja, o investidor que chegou para participar desse ciclo no mercado de criptoativos já está encaminhando para ter um crash para chamar de seu, assim como nós que estávamos no ciclo passado tivemos também o crash aquele flash crash do final de 2018, certo? O flash crash do final de 2018, a gente pode chamar de nosso, mas foi ainda um crash um pouquinho mais easy. Mas a gente tem esse grandão aqui, tá? Que foi o crash da Covid-19 e agora quem chegou depois, ao que tudo indica, também terá um crash para chamar de seu e, enfim... Esses momentos fazem o investidor crescer muito, tá? Por mais que gere dor. E é isso, tá? Apertem os cintos porque provavelmente a gente vai ter uma semana de muita adrenalina nos mercados e com o Bitcoin apontando para baixo desse jeito, a tendência é que ele deva retestar esses topos que ele deixou. E cheguei num momento que tô achando muito difícil ele não voltar para retestar os topos que ele deixou nessa fase anterior aqui a esse ciclo, porém isso não representa o fim do ciclo, não representa o início de um bear market e a gente tem muito mais por viver ainda, até porque a injeção de liquidez, a flexibilização monetária e tudo isso que tem muita gente aí que não viu, na hora que vocês verem o que vai acontecer, investidores, a recuperação vai ser em V. Então, mantenha-se firme e resiliente, porque tem muitos capítulos serão ainda escritos dentro dessa história. Vou deixar o convite para você que chegou aqui pela primeira vez se inscrever, ativar o sininho de notificações para você se juntar à comunidade de investidores de Bitcoin e criptomoedas que mais cresceu nesse último período de um ano aqui no YouTube e deixar o convite para vocês que já acompanham o nosso conteúdo e confiam, para que vocês clicam aqui no botãozinho Seja Membro, não saia desse vídeo sem clicar aqui no botãozinho Seja Membro e conhecer o nosso novo programa de membros. Você com certeza vai querer fazer parte da nossa comunidade fechada e eu vou sortear uma Trezor Safe Tree para quem entrar agora para esse novo programa de membros e também 2 camisetas temáticas da Satoshi Store, 2 cursos de análise técnica, uma mentoria individual diretamente comigo, então um mega sorteio de lançamento do nosso novo programa de membros. É o que eu tô falando, não saia desse vídeo sem clicar no botãozinho aí para você conhecer esse programa, com certeza você vai gostar e querer participar, certo? Então eu fico por aqui, amanhã tem análise nova no canal, um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.